a gente consegue ver na probabilidade, tá bom? Então vamos focar dentro dessas duas situações. Tá? O eco é por causa... Estava aberto também aqui no YouTube o som para testar. Então, primeira parte que a gente vai ver é só como se calcula mesmo o fatorial simples, tá? Então, a forma mais fácil de a gente estar vendo isso é dentro dessa tabelinha. Tá? É claro que é infinito o fatorial, então ele não vai parar aqui no 10, obviamente. A gente tem aqui fatorial de 11, de 12, mas o principal para a gente poder observar nesse caso é conseguir entender o que é o cálculo do fatorial, que é uma espécie de operação que a gente vai utilizar mais na probabilidade e em alguns casos específicos, os três principais a gente vai abordar nessa aulinha aqui. A primeira coisa, o fatorial de zero é 1, tá bom? Esse aqui não tem um cálculo específico. O fatorial de 1 também é 1. Então, sempre que vocês verem esse ponto aí de exclamação na frente do número, é isso que ele está representando. Vamos lá. Fatorial de 2. Fatorial de 2, ó, já falei, é sempre a multiplicação pelos antecessores, né? No caso, fatorial de 2 é 2 vezes 1. E antes do 2 a gente tem 1. E é óbvio, a gente já sabe que o resultado vai ser 2. Olha o fatorial de 3. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6 e 6 vezes 1 vai dar o número 6. Então, a gente já encontrou aqui também o fatorial de 3. Vocês percebem que essa lógica de um fatorial a gente sempre multiplica por aqueles números que são os antecessores, né? Então, o fatorial de 4, por exemplo, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos realizar essa continha aí. Fatorial 4 vezes 3 é 12, né? 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 1, então, resposta 24. Assim sucessivamente. A gente pode chegar até o fatorial de 10 aqui. São contas muito grandes que a gente pode estar fazendo no fatorial, tá bom? A ideia é só vocês observarem mesmo como funciona isso aqui na prática. É bem simples. E a gente vai aprender algumas situações específicas. Ficou claro para todo mundo o que é o cálculo do fatorial? Então, sempre que aparecer aí o sinal de exclamação, você vai fazer várias multiplicações sucessivas, né, pelos números que são os antecessores. Então, aqui quando ele falar, eu quero fatorial de 8, então vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É um pouco longo, mas é isso mesmo, é um cálculo de fatorial. Tem alguns exemplos que a gente estava trabalhando um pouco e eu vi que vocês ficaram com dúvida na hora que a gente estava fazendo a simplificação de fatoriais. Como é que funciona uma simplificação de fatoriais? É o seguinte, vamos supor que eu tenho em cima aqui o fatorial de 8 dividido pelo fatorial de 5, beleza? Se eu fosse calcular todo o fatorial de 8, eu ia fazer aqui 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Mas como o fatorial que está dividindo embaixo é o meu fatorial de 5, o que eu posso fazer? Eu faço minha continha aqui, 8 vezes 7 vezes 6. Quando chega no 5 aqui, eu posso parar. Porque embaixo também não é o fatorial de 5. Então eu posso cortar esses dois termos, igual está ali embaixo. O que vai sobrar para mim é só 8 vezes 7 vezes 6. Vocês percebem que é muito mais rápido de fazer essa conta e muito mais fácil? Eu ia ter um número gigantesco em cima. Não, eu já simplifiquei esse resultado. Está bem mais simples da gente resolver a questão agora. Então, 8 vezes 7 é 56 e 56 vezes 6, 336. Então, é assim que a gente faz a simplificação do fatorial. Entenderam agora? Ficou mais claro como é que a gente fez isso naquelas questões anteriores de probabilidade? O que vocês estão achando? Muito difícil? Agora, aí no próximo item, né, continuando a gente falando de simplificação de fatoriais, o que acontece?
Nem sempre a gente vai fazer simplificação e o meu fatorial maior está em cima, tá? Ele pode estar embaixo também. E isso não impede da gente fazer o mesmo processo. Olha só, vocês estão percebendo que o fatorial de 4 é menor do que o fatorial de 6, né? Então eu vou repetir aqui o fatorial de 4. Na hora que eu faço o fatorial de 6, eu tenho 6 vezes 5 vezes fatorial de 4. Olha só, parei aqui, né? Estou sendo esperto. Então, o que eu faço agora? Vou cortar esses dois. Observem, se eu cortei em cima, ficou para mim o fatorial de 0, né? Vamos supor que seja o fatorial de 0. A gente viu lá na tabelinha que o fatorial de 0 é igual a 1. Então, o 1 vai ser o número que vai ficar aqui em cima. Embaixo eu vou ter, sobrou para mim, 6 vezes 5. Quanto que é 6 vezes 5, pessoal? 6 vezes 5 é igual a 30. Então, simplificando meus fatoriais, eu tenho aqui 1/30. Então, pode-se vir das duas formas, tá vendo? Eu posso chegar até num resultado fracionário fazendo essa simplificação. Então, eu quero que vocês observem que isso vai ajudar a gente na hora de calcular as próximas questões e que deixa mais simples esse processo, que seria muito demorado se a gente fizesse todo o fatorial. Onde a gente emprega o fatorial? É dentro da probabilidade e tem algumas situações específicas, tá? A primeira situação que a gente vai trabalhar é a permutação. A permutação a gente utiliza muito nessas questões de anagramas. A gente já viu questões de anagramas na escola, só que a gente vai fazer agora através do fatorial, que é mais fácil. Quantos anagramas podemos construir com o nome Heitor? O que é um anagrama, pessoal? Anagrama é quando eu embaralho letras. Vamos supor aqui que eu pego esse nome e faço isso aqui, ó. Olha só, eu tenho as mesmas letras, só que dentro de uma ordem diferente. Isso é um anagrama, tá bom? Então, quando ele pergunta quantos anagramas eu posso construir com o nome Heitor, é de quantas formas diferentes eu posso organizar essas letras, tá bom? Então, em vez de eu ficar fazendo isso milhares de vezes e perdendo todo o meu tempo, eu posso simplesmente fazer o fatorial. Como é que eu faço essa permutação? Quantas letras tem no nome Heitor? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 letras, então eu vou fazer o fatorial de 6. 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720, 720 vezes 1. Então, resposta final, a gente pode construir 720 anagramas. Tá vendo como é bem simples resolver esse tipo de situação? Outro momento que a gente usa o fatorial, arranjos. Como é que funciona isso aqui? Em uma empresa, há 6 candidatos à gestão da instituição e 2 serão selecionados para os cargos de diretor e vice-diretor. Sabendo que eles serão eleitos por votação, qual é a quantidade de resultados possíveis? Aí a gente usa essa formulazinha aqui para fazer arranjo, tá, pessoal? Como é que funciona essa fórmula? O meu N aqui vai ser o total de possibilidades, que é a quantidade de candidatos, né? E o K é o meu fator que está aqui dentro do problema. Nesse caso, o meu fator é 2, né? Porque são 2 os escolhidos para os cargos de diretor e vice-diretor. Então, substituindo na fórmula, eu tenho o fatorial de 6 sobre o fatorial de 6 menos 2. Quanto que é 6 menos 2? Sobra 4, né? Então, eu chego naquela situação que a gente estudou da simplificação de fatoriais. E aí, na hora que eu for fazer minha conta, eu não vou fazer todo o fatorial de 6. Eu fiz 6 vezes 5 vezes o 4. Olha só, cheguei no fatorial do 4. Aqui de novo, cheguei no fatorial de 4. Vou cortar eles e tudo que sobra para mim é 6 vezes 5, dá 30. Bem mais simples de fazer quando eu simplifico o meu fatorial. E esse último caso, que é o que a gente estava trabalhando lá nas questões apostilas, que é a combinação. É a mesma fórmula que a gente usou hoje mais cedo, só trouxe uma questão diferente. Olha só, uma comissão de 3 alunos será escolhida para representar a turma. Sabendo-se que há 5 candidatos,
Quantas comissões podem ser formadas? Então, de novo, a gente tem aqui um total de 5, que é o N, que é o que vem aqui para cima. E aqui a quantidade de alunos escolhidos será 3. Então, aqui é a minha combinação. 3 e o 3. Então, repetindo aqui, quanto que dá 5 menos 3? Vai ser 2, né? Então, eu tenho fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 3 vezes o fatorial de 2. É só fazer a minha combinação. Obviamente, compensa mais eu escolher o meu maior fatorial, que no caso é o de 3 aqui embaixo. Então, eu vou fazer 5 vezes 4, na hora que chegar no 3 aqui eu paro. E aqui embaixo também. Então, eu vou pegar esses dois aqui e vou cortar eles. Sobra para mim 5 vezes 4, que é 20. E o fatorial de 2, né? 2 vezes 1, que é 2. Dividindo 20 por 2, eu descubro que eu tenho 10 comissões possíveis de serem formadas com esses 5 candidatos diferentes. Então é isso, pessoal. Bem simples. O que eu queria passar para vocês é só sobre esse conteúdo exclusivo. Mais tarde também vou lançar isso aí no YouTube, tá bom?